Olá! Vamos falar aqui de um tema bem divertido. Vamos sair um pouco daquela minha proposta dos livros e vamos abordar um filme aqui que está chamando bastante atenção, principalmente do público jovem, né? É o filme A Morte Te Dá Parabéns. Eu estive conversando com uma amiga minha e nós conseguimos colocar o fenômeno da reencarnação, né, o propósito da reencarnação, em algumas sequências desse filme e ficou assim uma conversa bem divertida. Eu quero passar para vocês a sensação, a impressão que o filme me trouxe. Bom, vamos lá. Primeiro, a reencarnação ela é aceita em muitas religiões, especialmente aquelas religiões orientais, né? O hinduísmo, religiões como o shintoísmo. Já aqui no Ocidente, nós podemos falar do kardecismo que aceita a reencarnação. E aqui no Brasil temos o espiritismo popular brasileiro, né, que também acredita. Cada qual tem assim a sua particularidade, né? Mas o filme ele fala a respeito da jovem e de uma rotina que se repete com ela de uma maneira bem icônica, bem divertida mesmo. Bom, vamos lá, vamos falar da personagem do filme, né? A personagem a Tree, ela acorda num belo dia de manhã, né? Ela sente que ela foi para uma balada e que ela encheu a cara e que ela bebeu muito. Ela acorda no quarto, né? Parece ser uma república de estudante, né? De um rapaz chamado Carter. Esse rapaz, ele é bem educado, embora ele não seja assim o rapaz mais popular da escola. Dá-se a impressão de que ele é muito inteligente. Então o dia dela segue uma sequência, né? Ela levanta, ela vê que ela está no quarto desse rapaz, ela está com dor de cabeça, ela toma os remédios para dor de cabeça, ela se troca, ela ignora o telefonema do pai, sai pro pátio da faculdade, encontra um jovem que flerta lá com ela, encontra uma moça que é ativista e que pede para ela assinar uma lista e ela não assina, né? Ela, ela vê dois jovens se molharem por causa do, do regador, né? Da grama. Ela ela vê um grupo de jovens que parece que estão numa competição de resistência e um dos jovens desmaia. Ela encontra um rapaz que ela saiu há muitos meses atrás e ela meio que ignora ele, né? Porque ele fica assim no pé dela, vamos dizer. Ela continua andando, ela vai para a Irmandade, né? Que ela participa dessa Irmandade. Ela ignora a moça que está na frente da Irmandade, lendo, a moça cumprimenta ela ignora, ela entra, ela conversa com a moça, uma das amigas dela da Irmandade. Pela conversa você nota que ela é uma pessoa assim, que tem esses rompantes assim de irresponsabilidade. Ela entra no quarto, ela vê a amiga de quarto dela, a Laurie, né? A Laurie canta parabéns para ela, dá um bolinho para ela ignora, joga o bolinho no lixo, vai para a faculdade. Fica bem claro que ela tem um caso com um professor, né? De noite ela se arruma para uma festa, encontra um grupo de jovens, né? E um desses jovens está usando uma máscara. Ela caminha mais um pouco, ela encontra um jovem com a mesma máscara que ela viu alguns minutos atrás. E este jovem ela desfere parece ser um instrumento contundente, uma faca, eu não me lembro, e ele mata ela, né? Logo em seguida ela acorda como se
toda aquela rotina que ela passou aquele dia fosse um pesadelo. E ela ignora. No dia, né, nesse mesmo dia, ela vai vendo que ela vai tendo a mesma rotina que no outro dia. E sempre culmina no final do dia com ela morrendo, né? Um dia ela morre numa festa, no outro dia ela morre numa esquina, no outro dia ela morre dentro da casa dela. Todos os dias é a mesma rotina e ela mora. Já na terceira ou quarta vez que ela acorda e ela se vê presa naquele dia, ela começa a questionar que tem alguma coisa errada, né? E ela pergunta ao Carter. Aí vai a primeira mudança dela. Conforme ela, vamos dizer, renasce aquele dia, né? Ela vai tendo pequenas mudanças, mudanças discretas, mas que vão mudando a personalidade, o caráter dela. Ela tinha, assim, a princípio, um caráter de uma pessoa um pouco egoísta, uma pessoa que ignorava os amigos, que maltratava os amigos, que era fura-olho com as amigas, que se importava em ser popular, se importava com as coisas fúteis da vida, porque era o jeito dela, né? Naquele momento da vida dela. E com o passar das vezes em que ela vai acordando sempre no mesmo dia e percebendo que ela está presa naquele dia, ela vai tendo pequenas, discretíssimas mudanças, mas que ao longo de todas as vezes que ela acorda aquele dia, ela vai ela vai se transformando, ela vai vendo que as coisas que ela gostava antes, que as coisas que ela dava valor antes, talvez não sejam tão boas, não levem ela a lugar nenhum, né? Ela tem que ser sociável, ela tem que ser educada, né? Ela tem que ser uma pessoa melhor para ela conseguir a amizade das pessoas, conseguir a compreensão do que está acontecendo aquele dia e conseguir finalmente encontrar o amigo dela para que ela ultrapasse aquele dia e vá para o dia seguinte. Senão ela está sempre presa naquele dia, sempre tentando descobrir quem é o assassino dela. E se você for pegar a teoria da reencarnação, né, ela tem muito a ver com isso. Com você vem como um ser primitivo, pensando em você como se você fosse somente o id, né? Sabe o bebezinho? Na psicologia existe o id, o ego e o superego. O id é aquele que ele está pensando apenas em você, no que é satisfatório e necessário para você, né? Ou seja, a minha hora de comer, a minha hora de dormir, né? As pessoas me dando atenção, eu tenho que focar apenas em mim, né? Eu tenho que pensar quais são as minhas necessidades básicas e ela pensava somente nisso, né? Naquilo que era o interesse dela. Conforme vai passando os momentos em que ela vai voltando, né? Em que ela acorda novamente viva no mesmo dia, no dia do aniversário dela, ela vai ela vai se aprimorando. Ela primeiro, a primeira coisa que ela faz, ela se torna mais gentil com o garoto que acolhe ela, né? Ele não é um garoto popular, ele não é um garoto que uma moça de uma irmandade se deixaria namorar ou teria assim, algum tipo de caso, alguma coisa assim. Ele é um garoto impopular, mas ele é bastante inteligente e ele é, sobretudo, muito cavalheiro, né? Porque quando ela estava bêbada, ele deixou ela dormir na cama dele e ele dormiu em outro lugar. Ele não abusou dela como fazem os outros garotos. Tem um garoto no filme, um japonês, que ele sempre entra no quarto na mesma hora fazendo a mesma piadinha. Na primeira vez, ela fica irritada, na segunda vez ela acha que foi um sonho, ela fica irritada de novo. Na terceira vez que ela começa a perceber que tem alguma coisa errada, ela já começa a tratar esse garoto diferente, né? Poxa, assim que você trata as mulheres, você vai
brincar pro resto da vida, né? Porque você não amadureceu, então ela percebe que ela é que precisa amadurecer. No, no filme, a impressão que dá é que a partir do momento em que ela descobre quem é o assassino, né? Quem queria o mal dela e talvez até o porquê quisesse o mal dela, ela estaria livre daquele dia. Então ela faz sempre a mesma rotina, passa pelo mesmo lugar, convive com as mesmas pessoas, culmina sempre no final do dia com o assassinato dela, para ela descobrir que não é aquela pessoa que ela estava pensando, porque ela morava numa faculdade e numa faculdade você tem, ela que era popular, né, ela tem milhares de amigos, né? E a amiga dela, ela conta para todo mundo que é aniversário dela, eles fazem uma festinha, surpresa. Então é mais ou menos como se a sua reencarnação você precisasse se aprimorar cada vez mais para você evoluir, para você ser um pouco mais cordial a cada vez que você vem, né? A cada momento que você volta na sua reencarnação, você precisaria ser um pouco mais cordial com as pessoas, a ser um pouco mais respeitoso, a ser amigo, a ter encontrar outros valores que não sejam unicamente os valores primordiais, né? Aqueles que você acha que são importantes para você, como o seu comer, o seu beber, o seu dormir, os seus interesses, e voltar-se um pouco também para o que é o interesse das outras pessoas. Tem uma cena do filme que é muito divertido. Ela sai da irmandade onde ela está e ela tem uma reunião com as irmãs, né? As irmãs, as meninas que fazem parte da irmandade, que se preocupam com o corpo, se preocupam com o que vão comer, com dietas, com maquiagem, com coisas assim que são mais mundanas, né? Não que sejam ruins, são mais mundanas. E chega uma hora que chega uma amiga dela que está com muita fome, ela não tomou café da manhã, então ela faz um bandejão, né, com bastante comida e com comidas que as irmãs, né, chamam de gordices. Deve ser uma delícia. E essa irmã, né, dela, essa líder da irmandade, dá o maior escracho na menina, né, que uma moça da irmandade jamais poderia comer aquelas gordices, que aquilo é uma coisa muito muito fútil, né? Faz aquele discurso todo de quem se acha assim superior aos outros. E das outras vezes em que ela vai renascendo, né, em que ela vai voltando ao mesmo dia, essa cena ela vai tendo um final diferente. E tem uma vez, né, numa cena em que a moça senta com o bandejão com as gordices e ela faz o mesmo. Ela pega um bandejão com mais gordices ainda do que tinha da moça. Tem batatas fritas, ela enfia todas as batatas fritas na boca. Ela aprende a levar a vida com mais leveza, né? Ela aprende que você ficar se prendendo tanto nesses dogmas, né, de beleza e tudo mais, não resolveu nada para ela, porque ela sempre termina o dia da mesma maneira. Não importa o quão importante ou popular você seja, né? Você, você sempre vai terminar os seus dias igual aos outros, né? Ela começa a tratar o garoto que acolheu ela, né? Ela começa a tratar ele melhor quando ela encontra ele no meio do caminho. Ela tem uma vez que ela sai, né, do ambiente onde eles estavam e ela tem que passar de novo por toda aquela cena de encontrar o rapaz que dá uma cantada nela, de encontrar a ativista que pede para ela assinar, e ela tem, já depois de muitas vezes passar pelo mesmo dia, ela tem uma atitude bem diferente do que no comecinho, né? Ela vê o garoto e dá uma cantada nela, em vez de desprezar, ela vai lá, pega o óculos do garoto,
põe nela, né? Fica uma coisa mais leve, mais divertida. A garota que pede para ela assinar a petição, né, ecológica lá, ambiental, ela, em vez de desprezar a garota, ela vai lá, assina e fala, vai lá, garota, salva o mundo. Ela avisa os namoradinhos que estão lá na grama que eles vão ligar o Sprinter, né, aquela mangueirinha que rega as plantas. Ela põe um travesseiro debaixo da cabeça do garoto que está passando por uma prova de resistência, porque ele vai desmaiar e ela já sabe disso de antemão, né? Ela, ela encontra o garoto com quem ela saiu e anteriormente ela tinha descoberto que ele era gay. Ela fala, ai, vai lá, encontra lá um cara legal para você namorar, se assume logo de uma vez. A garota que cumprimenta ela na frente da Irmandade, ela cumprimenta a garota de um jeito muito carinhoso, ela passa a ser mais carinhosa e mais legal, conforme vão passando as vezes em que ela vai revivendo aquele dia, né? Até que chega um momento em que eu vou tentar não dar muito spoiler, tá? Para vocês depois assistirem o filme. Mas ela sente que quando ela encontra o garoto, melhor, quando ela encontra o assassino, que se ela matar o rapaz que ela considera, que ela acha que possa ser o assassino dela, esse rapaz ele mata o garoto que salvou ela, né, o Carter, e ela sente que se ela resolver aquilo naquele momento, o Carter não vai voltar mais, porque naquela versão do dia ele morreu. Então ela sente que ela tem que morrer de novo. Ela faz esse sacrifício pelo garoto, que ela achava no começo, né, que era um garoto não tão popular, não tão merecedor, né, dela, né? Ela já tem outra atitude já. Ela já começa a se importar com as pessoas, né? E assim vai até o finalzinho, até que ela consegue descobrir, né? Ela descobre até pela lógica, né? Quem foi que matou ela. Mas o interessante é você ver no desdobramento do filme as mudanças que foram ocorrendo nela. Que ela era uma pessoa que destratava as pessoas lá no comecinho e 16, 17 vezes que ela vem de novo, né, no mesmo dia, ela vai aos poucos se tornando uma pessoa melhor. Se você for pegar assim a teoria reencarnatória, seria mais ou menos isso, né? A gente vem cheio de imperfeições, né? E no decorrer das nossas vidas, nós temos que evoluir, nós temos que tratar os nossos semelhantes de acordo com uma ética, né? De acordo com um respeito, com um amor pelo próximo, como se o próximo fosse você, como se dependesse de você a evolução de cada pessoa que convive no seu meio. E é mais ou menos isso que ela faz. Então, olha, gente, eu recomendo muito para vocês esse filme, A Morte de Dá Parabéns. Quando vocês verem o filme, prestem atenção, né, na mudança que ela vai tendo, porque no comecinho ela é uma mudança discreta. No final, claro, né, no final ela não se torna perfeita, porque ninguém nunca vai ser, né? Mas ela é uma pessoa muito diferente. Diferente com os amigos, com as amigas e com o pai também, né? Porque ela tinha um relacionamento meio evasivo, meio frio com o pai, né? Por conta de um trauma que ela viveu alguns anos antes, e ela passa a enxergar o pai de uma maneira diferente, se torna uma coisa mais suave, mais gostosa, né? Mais legal de se conviver. Então, assistam esse filme e deem aí uma observação em como que é a vida dessa personagem, a Tree, do filme. E esse filme, ele é um terrorzinho bem adolescente, bem gostoso de assistir. Bom sofá para vocês.